Bom dia, meus irmãos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante, da Igreja Evangélica Congregacional de Belford Roxo, e nesta segunda-feira, dia 8 de abril de 2024, eu quero estar meditando com vocês um texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 24 e 25, que nos diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quando Paulo escreve aos Romanos, trazendo essa carta para nós, ele está mostrando primeiro, as condições humanas, as condições de cada um de nós. Se vermos o versículo 23, quando Paulo dá início a esse contexto aqui, falando da justificação, ele fala que todos pecaram, todos, não há exceção. Ele está mostrando que todos nós estamos nas mesmas condições diante de Deus, somos pecadores. E para isso, então, Jesus veio ao mundo. Deus se encarnou, tornando-se homem, para que pudesse nos resgatar do lamaçal do pecado, nos resgatar dos laços demoníacos. E, diante dessa situação, Paulo vai falar da justificação, que só acontece por meio de Jesus. O sangue de Jesus que nos justificou ao ser derramado ali na cruz do Calvário, para que pudéssemos ser perdoados, para que pudéssemos ser salvos, sendo justificados gratuitamente. Paulo começa esse texto que nós lemos falando assim: sendo justificados gratuitamente, ou seja, nós não pagamos nada para sermos justificados, porque o salário do pecado é a morte. Então, o que nós merecíamos era a morte, mas o Senhor, pela sua infinita bondade, pela sua infinita misericórdia e amor por nós, ele se entregou a morrer ali na cruz para sermos salvos. Isso foi salvo pela graça do Senhor, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25, ele fala que tudo isso foi plano de Deus, foi projeto de Deus, o que? A vinda de Jesus e a sua morte para nos resgatar através do sangue dele que foi derramado ali na cruz do Calvário, atendendo assim as condições necessárias para que pudéssemos ser salvos. Somente isso, somente assim haveria salvação para a humanidade. De todos, não. Infelizmente, é decisão de cada um. O plano de Deus, o projeto de Deus, a morte de Jesus na cruz foi para alcançar a todos aqueles que creem nele. Se todos não dessem ouvido ao pecado, a Satanás, todos seriam salvos, mas somente são justificados aqueles que creem no Senhor. O que é justificado, pastor? Justificado é quando você tem, você está sendo julgado, você está numa situação a qual você tenha cometido com os seus atos e alguém vai lá e paga a sua dívida, justifica o que você fez. E Jesus fez isso. O sangue dele derramado ali na cruz foi para a expiação dos nossos pecados, para que os nossos pecados pudessem ter sido pagos. E foi. Ele justificou. O sangue de Jesus derramado na cruz nos justificou diante de Deus, diante do Pai. Por isso que a palavra de Deus nos garante que aqueles que estão em Cristo Jesus têm vida eterna. Não basta você saber disso, não basta você conhecer sobre isso. Você precisa tomar uma posição e aceitar Jesus Cristo na sua vida.
aceitá-lo como seu Senhor, e ele se tornará também seu Salvador. Reconhecer o sacrifício dele ali na cruz, o sangue dele sendo derramado, foi derramado por mim, foi derramado por você, foi derramado por todos aqueles que reconhecem ele como seu Senhor, que aceita ele na sua vida. Pense nisso, tá? E toma uma decisão na sua vida, porque o sangue de Jesus nos justifica diante de Deus, diante do Pai, somente para aqueles que creem nele como seu Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana de paz, de alegria e de vitória. Amém.